quem não me conhece, meu nome é Darliane e seja muito, muito, muito bem-vinda a esse canal. Se você é novo por aqui, eu já preciso te avisar que nós temos vídeos todas as segundas-feiras, às 20 horas, trazendo aqui assuntos diversos para compartilhar experiências de vida e de alguma forma tentar ajudar quem está passando pelos mesmos problemas que eu já passei ou que eu também estou passando no momento. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, combinado? E como vocês viram no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito do meu testemunho. Eu confesso que esse não era o vídeo que eu ia trazer aqui hoje, eu tinha outro assunto, mas eu senti assim muito forte no meu coração de trazer esse vídeo. Então eu acredito que tenha um propósito nisso e eu espero assim de todo o meu coração que esse vídeo, que esse testemunho possa edificar a sua vida e confortar seu coração de alguma maneira, tá bom? Então aqui eu vou contar toda a minha história, né, todo o meu trajeto com o Evangelho, com Cristo, a minha experiência, né, com Ele. E eu já quero te avisar, né, de antemão que aqui eu vou me abrir mesmo, né, bem profundo com vocês. Eu vou falar realmente os sentimentos que eu sentia, né, antes de conhecer a Cristo de fato. E eu confesso que o sentimento principal que eu sentia era um vazio muito grande no meu coração, uma tristeza assim que nunca passava. Então, de repente, você pode estar aí, você caiu aqui de paraquedas ou não, você já está me acompanhando mesmo, mas de repente você traz esse vazio no seu coração, uma tristeza que nunca passa, não importa o que você faça, ela tá sempre aí. Então, se essa é a situação, fica realmente até o final desse vídeo, que esse vídeo é um vídeo muito especial. E eu espero, como eu falei, poder confortar o seu coração de alguma forma, poder te ajudar de alguma forma com a minha história de vida, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, não sai daqui, e é isso. Então, para contar, né, a respeito do meu testemunho, eu preciso contar bem antes, né, desde quando eu nasci, praticamente. Então, desde que eu nasci, os meus pais, na época, os dois eram, né, da igreja, eles frequentavam igrejas. Então, eu já cresci frequentando a igreja também. Porém, por mais que eu frequentasse a igreja, por mais que eu participasse de coisas ali da igreja, dos ministérios da igreja, já participei da recepção, já participei até da dança, né? E graças a Deus, Deus me libertou, porque eu realmente não nasci para dançar. Então, gente que era do grupo de dança, me perdoe por eu atrapalhar tanto vocês, tá bom? Mas enfim, e por mais que eu participasse, né, dos grupos da igreja, frequentasse todos os cultos, eu continuava carregando coisas dentro da minha vida, trazia traumas dentro de mim, essa tristeza, como eu já falei, no meu coração. E eu frequentei a igreja até praticamente os meus 18 anos. Quando eu tava ali com meus 17 para 18 anos, eu saí da igreja. Mas nesses 18 anos de vida praticamente, eu frequentava a igreja sempre. Porém, eu só frequentava, eu nunca tive uma experiência real com Deus. Eu não chegava na minha casa e tinha o meu momento com Deus. Eu dependia ali daquele culto, do que estava sendo falado, e enquanto eu estava ali no culto, estava tudo bem, mas quando eu chegava na minha casa, a tristeza continuava ali, a solidão continuava ali. Então, por mais que eu estivesse na igreja, eu realmente vivia uma vida extremamente vazia. E sem contar que eu carregava muitas coisas, né? Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição, né, do vídeo, eu vou deixar o link dos vídeos que eu contei sobre a minha história com a pornografia. E se vocês assistiram, vocês vão saber que eu comecei a me envolver com pornografia muito nova. Ou seja, eu ia para a igreja e continuava envolvida nessas coisas. Então, muitas coisas eu ainda carregava, né, dentro de mim, não era liberta daquilo, e mesmo indo para a igreja. E aí eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, eu realmente decidi parar de frequentar.
porque eu já ia fazer, eu já tava com quase praticamente 18, então já ia fazer 18 e minha mãe não podia muito mais assim mandar, né? Ah, você tem que ir pra igreja, você tem que ir pra igreja. Então eu entendi que agora eu era meio que dona da minha vida, já trabalhava, já era independente, então eu podia fazer as minhas escolhas e uma das escolhas que eu fiz foi não frequentar mais a igreja. Então eu saí da igreja, né, mesmo, e comecei a tentar preencher esses vazios, né, em outras coisas. E uma das coisas que eu tentei preencher esses vazios foi em baladas, né? Então eu virei uma frequentadora nata, né, de baladas. Eu comecei a ir para muitas baladas e eu ia praticamente todos os dias para balada. Eu, inclusive, teve uma época na minha vida que foi quando eu fazia faculdade, eu virava quase que um zumbi, né? Porque eu trabalhava, aí eu saía do serviço, ia pra faculdade, saía da faculdade, às vezes matava várias aulas e ia pra balada e saía da balada, chegava em casa, só tomava um banho, ia trabalhar de novo e ia emendando. E isso tudo para não ter tempo mesmo de sentir, né, uma tristeza, de sentir angústia. Mas mesmo assim ela continuava ali. E eu me lembro que diversas vezes eu ia pra balada, quebrava tudo lá, ficava com pessoas, dançava, me divertia. E aí, quando eu chegava na minha casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu chorava muito, a tristeza continuava ali, a angústia continuava ali, e eu chorava e continuava me sentindo solitária. E então, cada vez mais, para preencher essa solidão, essa tristeza, eu comecei a me envolver com pessoas. Então, eu me envolvi com muitas pessoas, me relacionava com muitas pessoas mesmo. Inclusive, me relacionava com homens, com mulheres. Eu quero trazer esse testemunho também aqui num outro vídeo, né, de quando eu me relacionei com meninas, mas vai ficar para um outro vídeo. Então, nesse aqui eu quero realmente falar só dessas coisas que eu buscava, né, para me preencher. Então eu ficava com muita gente mesmo, eu entrava em sites de relacionamento, em aplicativos de relacionamento, ia pra balada, conhecia pessoas lá e já me relacionava com aquelas pessoas sem nem conhecer as pessoas direito. E cada vez mais me envolvendo com mais e mais e mais e mais pessoas, e aquele vazio só aumentando, aquela tristeza só aumentando dentro de mim. E eu cada vez me sentindo mais sozinha, embora eu tivesse nessa época muita gente ao meu redor, porque eu falo que quando você tá nessa vida de balada e tal, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter nada. Surge pessoas, surge dinheiro pra você ir pra balada, então você não fica sozinha, né, em nenhum momento. Porém, embora eu estava cercada de muita gente, aquela solidão aumentava cada dia mais. E eu me lembro que em 2014 eu precisei fazer estágios obrigatórios da faculdade, eu precisei sair do serviço que eu trabalhava e ir para o estágio obrigatório. E aí eu lembro que eu estava ganhando assim pouco menos, né? Porque quem fez estágio aí sabe que bolsa de estágio não chega realmente a um salário de uma empresa, né? Então eu estava ganhando um pouco menos e eu sempre tive essa dependência também do dinheiro, né? Então eu sempre dependi dele porque eu queria comprar as coisas e até essa também era uma forma de preencher, né, esse vazio. Eu tava triste, então eu ia lá, comprava um sapato, eu estava triste, eu ia lá, comprava alguma coisa para tentar preencher, então era toda essa bola de neve e nada resolvia, né, como eu falei. E aí, em 2014, no início de 2014, até antes de eu começar a fazer esses estágios, né, eu não posso esquecer disso, eu estava mudando para o bairro que eu moro hoje e eu pilotava na época uma moto. E aí eu estava vindo nessa moto e eu não conhecia muito bem o bairro. E aí eu lembro que eu avancei uma parada obrigatória de uma rua principal muito movimentada aqui no bairro e veio um carro em alta velocidade e me pegou na moto. E eu sei que minha moto voou para um lado e eu literalmente voei para o outro lado. E eu caí, eu lembro que inclusive eu bati a minha cabeça primeiro no poste, né, numa placa de sinalização que tinha no poste, e bati minha coluna no meio-fio. Inclusive a minha família estava presente nesse momento, porque nós estávamos mudando, então minha mãe estava no carro na frente, meu pai estava no caminhão de mudança atrás, e eu na moto no meio, e
Inclusive meu pai até falou, né, na hora ele não viu que era eu, ele falou com o motorista do caminhão: nossa, se aquele motoqueiro não morrer, ele vai ficar paraplégico, porque o acidente foi realmente muito feio. A dona do carro que bateu na minha moto entrou em estado de choque, ela não conseguia reagir. E eu me lembro que nesse meio tempo, né, enquanto o carro bateu na minha moto e eu voei, eu senti uma dor muito grande, como assim, se tivesse batido e rompido todos os órgãos, sabe, de dentro de mim. Então eu senti nessa região aqui uma dor muito, muito forte. E eu só me lembro que eu falei assim, Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Eu não posso morrer agora. E é muito engraçado, eu não sei se quem aí já sofreu algum acidente, mas é igual um filme, né? É tipo, parece que em alguns segundos passa toda uma história assim na sua cabeça. E eu só pensava assim, se eu morrer agora, eu não vou morrer salva. Se eu morrer agora, eu não vou morrer salva. Então eu só falava assim, Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E assim, esse é o testemunho dentro do testemunho, né? Porque aí o SAMU veio, eu fiquei ali caída no chão, mas eu estava me sentindo muito bem. Eu não me levantei por procedimentos mesmo, né? E aí eu fui levada para o hospital, tiraram várias radiografias e, gente, o acidente foi muito feio. Minha moto deu quase que PT, né? Praticamente sobrou só o motor ali da moto e eu só torci o pulso. Não aconteceu nada. E eu lembro que enquanto eu tava ali na fila do raio-x no hospital, alguns motoqueiros chegavam e tinham só esbarrado a moto ou dado uma caidinha. E eles estavam com pinos na perna, coisas muito feias, com coisas muito menos graves do que eu sofri. E esse acidente tão grave, realmente, Deus me livrou. E não aconteceu nada, eu saí ilesa. Igual eu falei, eu só torci, nem quebrei. Eu só torci o pulso. Fiquei usando aquela tornozeleira não, né, gente? Um negocinho que a gente coloca no pulso e pronto. Não precisou de enfaixar, não precisou fazer nada, né? Engessar nem nada. E aí, a partir daí, eu acredito que foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Ele já tinha um propósito na minha vida, então ele não permitiu que eu partisse ali naquela hora, né? Porque os propósitos precisavam se cumprir na minha vida. E foi justamente nesse ano que tudo começou. O acidente foi em março, passou o acidente, eu comecei a fazer o estágio. E eu me lembro que eu ainda muito deprimida, né, muito sentindo aquele vazio todo. Eu me lembro de um dia que eu estava indo pro estágio e eu estava atravessando uma rua, eu me lembro exatamente qual rua era essa, e eu estava ouvindo música, eu gosto muito de ouvir música, então eu tô sempre com fone e tal. E eu estava indo, caminhando com o fone no ouvido e ouvindo as músicas que eu gostava e tal. E eu lembro que eu falei assim com Deus, eu não tenho coragem de me suicidar. Mas, se o Senhor quiser me levar, me leva, por favor, porque minha vida não tem sentido. Eu realmente sinto esse vazio no meu coração e nada que eu faço preenche. Então, me leva, por favor. E eu lembro que na hora que eu falei isso, começou, não sei falar como, gente. Com certeza tava ali, né? Mas eu não lembro de ter baixado essa música, eu não lembro de ter colocado ela ali. E na hora começou aquela música, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Inclusive, eu tatuei, né? Ela aqui tá escrito porque ele vive, eu posso crer no amanhã, por causa dessa situação específica. E aquilo foi acalmando meu coração, porque eu entendi que Deus estava falando, né? Que Ele estava vivo e eu podia ter fé no amanhã, que as coisas para mim não estavam acabadas, né? Que ainda tinha esperança para mim. E então eu continuei, né? Deus foi me dando esses sinais, mas eu continuei ali. Mas como eu falei, eu acredito que isso já era o trabalhar de Deus na minha vida. E eu me lembro que, como eu falei com vocês, né? Eu estava fazendo estágio, estava ganhando menos mesmo. E eu queria mais dinheiro e tal. E aí foi quando eu tomei uma decisão, assim, drástica na minha vida, né? Foi quando eu já estava tão perdida e eu já estava me envolvendo com tantas pessoas e aquelas pessoas não eram mais nada pra mim, era só uma tentativa de preencher. Foi quando eu tomei a decisão de começar a fazer programas. E eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer programa, porque aí eu ganho dinheiro e eu já fico com pessoas de graça mesmo, então eu vou ficar cobrando e pronto. E eu me lembro que eu entrei num site, eu me cadastrei nesse site, né? Cheguei a conversar com uma pessoa
para saber como que funcionava, quanto que eu iria ganhar e tal. E nesse mês mesmo, né, enquanto eu estava ali conversando com essa pessoa para ver como que iria acontecer e tal, eu fui no aniversário de uma amiga minha. Isso já era outubro, novembro de 2014. E aí eu me lembro que nesse mesmo mês, enquanto eu estava conversando com essa pessoa para começar a fazer esses programas, eu fui nesse aniversário e estavam ali todos os meus amigos de sempre, a banda que eu mais gostava, e eu tava ali dançando e tal. Eu gostava muito de rock, né? Então a gente sempre ia nessas baladas mais de rock, nesses pubs. Eu tava ali dançando uma música que eu sempre gostei muito e tal. E aí, de repente, parece que tudo ficou em câmera lenta. Tudo ficou em câmera lenta. Eu, do nada, assim, né? Eu peguei e parei de dançar. Minhas amigas continuaram dançando. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas como se fossem vários zumbis, sabe? Eu não conseguia mais ver uma alegria verdadeira naquelas pessoas. Eu comecei a olhar e ver que aquelas pessoas, na verdade, traziam muita angústia no coração, estavam ali tentando preencher de alguma forma. E realmente foi igual um filme mesmo, ficou em câmera lenta, tudo parado. E eu ouvi uma voz muito alta falando comigo. Eu não te criei para isso, eu tenho propósitos maiores para sua vida. Não, eu não te criei para viver isso que você está vivendo. E eu senti que era Deus falando comigo ali naquele momento e beleza, a balada ali acabou a graça naquela hora e fiquei até o final, mas aí fomos embora. E aí passou e na outra semana tinha um outro aniversário de uma outra amiga e eu fui para uma outra balada. E a mesma coisa, eu tava ali dançando, comecei dançando e tal, e aí por um momento eu sentei, e na hora que eu sentei, aconteceu a mesma coisa, gente. Ficou tudo em câmera lenta, eu comecei a ver aquelas pessoas em câmera lenta mesmo, e eu senti, e eu ouvi, né, aquela voz falando novamente comigo. Eu não te criei para estar aqui, eu tenho propósitos maiores na sua vida, né? Eu não te criei para isso. E aí eu, tipo, perdi a graça de novo na balada, fiquei ali no meu canto, fiquei sentada praticamente o resto da balada, fui embora. Isso já foi outubro, novembro, né, como eu falei. E aí, dezembro, aquilo já tava remoendo na minha vida, já tava remoendo. E eu me lembro que na virada do ano, né, de 2014 para 2015, todos os meus amigos estavam indo para alguma festa e todos estavam me chamando para fazer alguma coisa e eu não estava com vontade de ir, então eu fui recusando, né? Alguns até acharam estranho porque eu era a pessoa da festa, né, a pessoa da balada. E aí eu acabei recusando. E no dia 31, né, na virada do dia 31 pro dia 1º de 2014 para 2015, meia-noite, eu realmente dobrei o meu joelho dentro do meu quarto. Eu lembro que estava eu, minha mãe e minha irmã aqui em casa, e quando deu meia-noite eu falei que eu precisava ir pro meu quarto, e eu dobrei o meu joelho e eu comecei a orar, né, e eu me lembro que eu falei: Deus, eu não aguento mais essa vida que eu tô levando, eu não aguento mais viver com esse vazio no meu coração, eu preciso que o Senhor preencha, então eu tô dando pro Senhor o controle da minha vida a partir de hoje. E eu te peço, por favor, Deus, muda a minha vida porque eu não aguento mais viver assim. Se eu continuar vivendo assim por mais um dia, eu prefiro morrer. E aí eu realmente me entreguei ali, entreguei o controle da minha vida para Deus, entreguei o meu coração para Deus. E a partir dali as coisas começaram a mudar. Então a partir dali eu decidi começar a frequentar realmente uma igreja. E voltei a frequentar, inclusive a igreja que eu sou hoje, né? E claro que aqui, gente, eu não quero falar de igreja, de placa de igreja, eu não tô falando aqui, né, de religião, mas eu tô falando de conhecer a Deus e conhecer a Cristo e o Evangelho verdadeiro, né? Então, a partir daquele momento, começou todo um processo na minha vida. Eu lembro que eu fui sozinha, não tinha ninguém pra ir comigo, pra me fazer companhia. E procurei ajuda ali dentro da igreja. Algumas pessoas começaram a me acompanhar, pessoas sábias que Deus colocou na minha vida e que eu vou ser eternamente grata pela vida dessas pessoas. E aí começou todo um processo de cura, de transformação.
Só aqui que algumas pessoas vão ficar curiosas, né, que eu esqueci de falar. Graças a Deus, tudo isso aconteceu antes de eu realmente, de fato, começar a fazer programas, e depois eu entendi que aquilo ia me destruir muito mais, porque eu ia me envolver com pessoas que com certeza seriam casadas, comprometidas, eu ia ser a destruidora de famílias, ia ser destruidora de relacionamentos. Então hoje eu sou muito grata a Deus que Ele me resgatou antes de eu tomar essa decisão tão drástica na minha vida, né? Então comecei a frequentar a igreja e pedi realmente para Deus, né? Para que Ele mudasse toda a minha história a partir dali, e pedir para que eu conhecesse Ele, porque eu não conhecia. O Deus que eu conhecia, na verdade, que era até o que as igrejas que eu frequentava quando eu era pequena pregavam, era um Deus distante, um Deus que estava ali pronto para jogar um raio na nossa cabeça no primeiro erro que a gente cometesse. Então eu tinha medo de Deus, né? Então eu nunca tive um relacionamento profundo e próximo com Deus por causa desse medo, desse ensinamento tão errado, né, que eu aprendi a respeito de Deus. E então eu comecei esse processo de conversão e de conhecer a Deus, e eu entendi que eu precisava buscar a Deus dentro da minha casa, eu não podia depender somente do que estava sendo falado ali na igreja. Então eu passei a ler a Bíblia todos os dias para conhecer a Deus, porque uma coisa eu falo, gente, vocês não vão conhecer a Deus, vocês não vão conseguir conhecer o Evangelho sem conhecer a palavra, né? A palavra é o Evangelho. Então vocês precisam ler, vocês precisam tirar um tempo do seu dia para ler essa palavra, para orar, para pedir para que Deus traga entendimento a respeito dessa palavra, e através dessa palavra que a sua vida vai mudando. E eu me lembro que a partir daí, então, essa tristeza que eu senti, essa depressão, essa angústia, sabe, começou a sair da minha vida, mas como eu falei, foi um processo, né, gente? Claro que Deus não tem uma receita de bolo, não é receita de bolo pronta, né? Então Ele vai agir na vida de cada um de uma forma. Teve coisas na minha vida que foram muito instantâneas, mas teve coisas na minha vida que foi um processo. E essa questão de entender a solidão, de entender a tristeza e conseguir me libertar, né, disso tudo, foi um processo. Então, quanto mais eu me aproximava de Deus, me aproximava da palavra, mais alegre o meu coração foi ficando, mais preenchido o meu coração foi ficando, e toda essa tristeza que eu sentia, né, foi saindo do meu coração. E hoje, né, depois de 5 anos aí, vai fazer quase 6, eu realmente sou uma pessoa feliz, uma pessoa preenchida por Deus. Eu não vou falar que eu não tenho problemas, sabe? Porque esse evangelho de venha para Cristo, que você nunca mais vai ter problema, que você nunca mais vai ter situações difíceis na sua vida, esse evangelho é um evangelho mentiroso, né? Então, mesmo você vindo para Cristo, você vai ter problemas. Em alguns momentos você vai se sentir triste, sim, você vai se sentir solitário, porque você é humano, né? Nós somos humanos, e foi inclusive Deus que nos deu os sentimentos, né? Senão Ele poderia ter feito a gente como um robô, né? Apenas sem sentir nada. Então, da mesma forma que a gente vai sentir alegria, a gente vai sentir tristezas em algumas vezes, e isso é normal, né? O que eu tô falando a respeito de tristeza é aquela tristeza contínua mesmo, que nada do que eu fizesse fazia com que meu coração se alegrasse, nada do que eu fizesse fazia meu coração se sentir completo, se sentir preenchido. E depois, né, da minha conversão, eu realmente sinto esse meu coração completo, sinto o meu coração realmente preenchido de alegria, sinto o meu coração preenchido de paz, até mesmo nos momentos difíceis, sabe? Eu aprendi a crer que Deus está comigo, então eu fico em paz, até mesmo nas situações, em diversas situações tão complicadas, de lutas, de tristezas, de abandono. Eu sei que Deus está comigo, então isso traz uma paz ao meu coração. E tudo isso que eu falei para vocês, né, é para que você entenda que talvez você, assim como eu, esteja vivendo uma vida totalmente vazia, uma vida triste, uma vida de solidão, e talvez você não procura preencher em baladas igual eu procurava, em relacionamentos, mas você procura preencher em outras coisas, de repente na comida, de repente no consumismo, né, de bens, né, materiais, de coisas materiais, e nada daquilo te preenche. Talvez você esteja cercado de pessoas,
mas você esteja se sentindo sozinho. Então eu realmente quero te fazer um convite, né? Assim como eu naquele dia, né, na virada do ano novo, eu entreguei a minha vida a Cristo e entreguei o controle da minha vida a Cristo, eu te convido a fazer isso também, sabe? E não precisa se preocupar, porque é um processo, e quanto mais você busca a Deus, mais Ele se faz conhecido a você. Então talvez você não sabe nem como orar, nem como começar. E uma coisa que eu falo, gente, Deus, ele não quer religiosidade na nossa parte, ele não quer performance, ele só quer o nosso coração. Então, a sua oração é uma conversa. Pense em você conversando com um amigo, sabe? É assim que você pode fazer com Deus. Então, converse com Ele. Não precisa de ter todo um ritual, não precisa ser ajoelhado, não precisa ser deitado. Faça da forma que você se sentir mais confortável, sabe? Diversas vezes eu oro ali enquanto eu tô lavando a vasilha, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, e aí eu vou conversando com Deus, porque é isso, relacionamento tem conversa, né? Então eu te encorajo a ter essa conversa com Deus, a pedir para que Ele se faça conhecido para você, para que Ele preencha realmente o vazio do seu coração. 2 Coríntios 5,17 fala, né, que aquele que está em Cristo é nova criação, né? As coisas velhas se passaram e coisas novas se fizeram, né? Então, o que seriam essas coisas velhas, né? Essa tristeza que a gente traz no coração, a angústia que a gente traz no coração, a solidão, isso tudo pode ficar para trás, sabe? Quando a gente conhece a Cristo, realmente coisas novas vêm e preenchem o nosso coração, né? Cristo toma o nosso coração de alegria, de paz, de tranquilidade, né? De certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas, mesmo que as coisas sejam difíceis, né? Então, é isso, sabe? Eu trouxe realmente esse testemunho para que realmente sua vida possa ser tocada por Ele. E eu espero que, se você esteja passando por esses momentos difíceis da sua vida, você possa ter seu coração aquecido aí agora pela presença do Espírito Santo, né? Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, você possa ser preenchido pelo Espírito Santo e sentir o amor de Deus na sua vida. Então, e não se importa, sabe? Às vezes você fala assim, Darliane, eu já fiz tantas coisas que você nem imagina, que Deus nem vai olhar pra mim, sabe? Ele não é capaz de me receber por causa das coisas que eu fiz. E não é verdade, isso é só o que Satanás quer que você pense, sabe? Pra te afastar cada vez mais de Deus. Aqui eu só tô resumindo a minha vida, mas tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foram coisas muito profundas, né? E se eu olhasse para trás, eu também ia falar que Deus não seria capaz de me amar por causa dessas coisas tão ruins que eu fiz. E a verdade é que Ele me amou tanto que entregou Cristo ali para morrer no meu lugar e no seu lugar, independente do que fizéssemos, sabe? Então, o que Ele espera de nós é que nós nos acheguemos até Ele, né? Que a gente venha até o encontro dEle e entregamos realmente o nosso coração, para que Ele possa preencher todo esse vazio, tirar toda a tristeza e nos conduzir, né, a um caminho e a uma vontade dEle que sempre vai ser boa, perfeita e agradável, né? Sempre vai ser melhor do que a nossa. Então, é isso, gente. Espero que de alguma forma esse vídeo fale ao coração de vocês. Se vocês precisarem conversar também, me sigam lá no Instagram, Darly_Trindade2. Me chama lá no direct que a gente bate um papo também, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha para alguém que você sabe que precisa ouvir, de repente, essa palavra também. Se inscreve no canal, né, como eu já falei também no início, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos e para você também ajudar, né, esse canal a crescer e a chegar cada vez mais em mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser ajudadas de alguma forma, tá bom? Então é isso, pessoal, esse vídeo foi um vídeo realmente muito especial para mim. Como eu falei, não estava planejado para eu trazer ele hoje, mas eu acredito que Deus tem propósito em todas as coisas, então eu espero que realmente fale ao coração de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!